Disse Jesus: Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas, mas terás a luz da vida. Terça-feira, 2 de maio de 2023, debaixo da graça de Deus, e iluminados por Ele, vejamos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João, capítulo 10, versículos 22 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixará em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-la da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. E essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando as nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Amados irmãos, aqui o pessoal mais uma vez interroga Jesus e pedindo a Ele que até quando vai nos dizer que tu és o Messias? Como poderia nos provar? E aí Jesus diz a eles que eles não acreditam porque ele realmente é o Messias. As obras que ele fazia eram obras que o Pai ordenava que ele fizesse. Então, eles não acreditavam. De que valia eles não acreditarem em Jesus? E Jesus nos diz aqui: As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me conhecem. Então, essas ovelhas que o Senhor está falando são aquelas pessoas que acreditavam em suas palavras e viam suas obras e creram nele. Então, essas são as ovelhas do Senhor, porque escutam a voz dele e as conhece, e ele também conhece elas e elas os conhecem e os seguem. Quer testemunho maior do que esse? Mas eles não acreditavam por falta de fé. E aí Jesus diz assim, que as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna. Elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Porque são ovelhas do Senhor. Elas acreditam naquele pastor que é o nosso Deus amado. E no versículo 29, Jesus termina o Evangelho nos dizendo que meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Aí ele finaliza no versículo 30 dizendo: Eu e o Pai somos um. Amados irmãos, um excelente e maravilhoso dia, uma terça-feira iluminada e abençoada por esse Jesus Cristo nosso Senhor. Que a palavra está nos dizendo: eu e o Pai somos um. Ora, se ele e o Pai é um só, é uma pessoa só. Ou seja, ele estava feito homem no meio de nós, mas na verdade ele é o próprio Deus que reinará para sempre. Jesus Cristo, nosso Senhor, o verdadeiro e único Filho do Deus Pai. Amados irmãos, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha